Olá, sejam bem-vindos ao programa Valor em Saúde, um programa que desde outubro está aqui na AltV, no estúdio, no Morumbi, aqui em São Paulo, onde a cada semana a gente traz um especialista na área de saúde para compartilhar de experiências. O nosso lema é geração de valor compartilhado e sustentável. A gente acredita que esses profissionais que têm passado por aqui têm tido um grande êxito de ter tido esse tempo com a gente, compartilhando essas experiências. O aprendizado com o próximo, com o outro, é extremamente importante. Os profissionais de saúde têm passado por grande dificuldade nesses 4 meses aí de pandemia que a gente está vivendo aqui no Brasil, mas certamente também tem muito aprendizado. Eu queria agradecer a participação. Hoje a gente está recebendo o Hélio Eisen, eu já ia chamar ele de doutor, Hélio Eisen, que é economista na FIDE, que é Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem. Eu estava conversando com ele que certamente teve muita demanda nesse período que a gente está vivendo. Bom dia, Hélio, como vai? Bom dia, prazer no nome, obrigado pelo convite. Hélio, eu queria que você falasse um pouquinho da experiência e da gestão do FIDE no meio dessa pandemia. Vocês são uma referência, nós sabemos o que o Instituto tem feito, e você, como economista, certamente vai trazer alguns números aí para nós, e eu queria entender o volume de atendimento, o quanto isso impacta, né, no sistema de saúde, quais são os investimentos que o FIDE tem feito para melhorar a gestão, né, nessa questão de estudo do diagnóstico de imagem, o acompanhamento disso, a gestão disso. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória sua no FIDE e como vocês estão lidando com esse momento. Bom, a FIDE é uma fundação, ela nasceu dentro da Unifesp, né, dentro do Departamento de Imagem da Escola Paulista de Medicina. Então ela tem um viés acadêmico bem importante, a gente mantém isso, e trata, apesar de ser fundação e apesar de ser eminentemente um serviço para a área pública, a gente trata a FIDE como uma empresa privada que tem que dar resultado. O fato de trabalhar na área pública, os tickets dos exames são bem baixos, então a ordem aqui é controle de custo, controle de caixa, meritocracia e tudo que traz essa diretriz. Então empresa sem dono, tem que prestar um bom serviço. O que a gente faz hoje? A gente a mais ou menos 5 milhões de exames por ano. Então, seguramente nós somos a maior operadora de imagem para o serviço público no país. A gente atua em mais de 90 unidades dos diversos segmentos de saúde, secretarias municipais, estaduais, autarquias, e algo como 2.200 funcionários e mais 500 médicos atuando. Uma loucura, né? Quantos anos já existe o FIDE? A FIDE tem mais ou menos 20 e poucos anos. Ela nasceu como um instituto de pesquisa e pouco depois ela virou uma fundação. Eu tive 5 anos, mais ou menos. Eu tive a oportunidade de ir numa unidade de vocês lá perto do Jabaquara, e eu visitei vocês há uns 10 anos atrás, ou mais, acho que uns 12 anos atrás, e eu me lembro o quanto já existia tecnologia, o quanto vocês já faziam monitoramento de imagem à distância, isso lá atrás. Imagino o quanto isso não ajudou nesse momento tão crítico, né? De teleatendimento, de telemonitoramento. Eu queria que você falasse um pouco. Isso evoluiu muito. Tá. Isso evoluiu muito. A ordem aqui dentro da empresa é tecnologia.
Então, a gente vive disso. Todas as unidades têm links dedicados com a central de laudos. Os SLAs são extremamente rígidos. Então, da hora da entrada do exame, nós temos entre 1, 2 e até 4 horas para devolução do laudo. Então, tudo isso exige tecnologia, exige gente dedicada cuidando disso. Então, é uma parte de investimento grande que a gente faz para poder atender. E cada vez mais, nós criamos nesse último ano, uma diretoria específica de inovação tecnológica. Já começamos a fazer a implantação de inteligência artificial para ajudar os médicos a executar o laudo. Então nós somos a primeira empresa entre pública e privada no país a fazer isso com inteligência artificial para a imagem no país. Então é uma coisa que a gente se atenta muito, tentar cada vez mais fazer pesquisa nesse sentido. Então já tem inteligência artificial para trauma crânioencefálico, para tromboembolismo pulmonar, e assim vai. É um mundo sem fim, né? Então não tem jeito. A atuação de vocês é mais em São Paulo ou vocês estão avançando para outros estados, fazendo contratos de cooperação e colaboração com outros governos e prefeituras, Hélio? Basicamente, nós estamos em todo o estado de São Paulo, com a Secretaria do Estado, com a Prefeitura do município, alguns municípios de São Paulo e no estado de Goiás também. Ah, então vocês estão indo para outros estados. Que interessante isso. Aí para outros estados. Mas a base central é São Paulo. Já é um mundo, né? É verdade. Ô Hélio, você falou de 5 milhões de exames, né? Durante a pandemia, eu imagino o quanto vocês devem ter ajudado vários hospitais, inclusive de campanha, né? Você consegue nos falar um pouco sobre isso? Isso, nós fizemos, a gente continua presente no hospital de campanha do Ibirapuera, que é do governo do estado, e além disso, aí a um toque de caixa a gente criou as unidades móveis de tomografia. Então nós temos 8 unidades espalhadas por São Paulo e agora no interior também, para ajudar a fazer. Com a dificuldade de testagem para a Covid, a tomografia passou a ser o grande exame, né, para poder fazer a detecção do estado pulmonar do paciente. Então, atenção total na tomografia em todas as unidades e mais nessas unidades móveis que foram feitas especificamente para a Covid. Elas continuam atuando por aí. Perfeito. Então, 3 semanas a gente conseguiu construir isso, instalar os tomógrafos e fazer esse serviço. Hélio, qual é o plano de vocês pós-pandemia, né? A gente tem trazido aqui vários especialistas para falar que realmente a gente teve que inovar, nós tivemos que se reinventar, como você mesmo falou, a inovação e tecnologia está no DNA do FID, mas certamente vocês também tiveram que se reinventar no meio dessa pandemia, tiveram que acelerar alguns processos, certamente, para poder fazer essas entregas, né, de qualidade que vocês têm. E eu queria que você nos falasse quais são os projetos futuros aí do FID, que vocês estão pensando aí para os próximos meses aí a fazer. Na verdade, o que a gente acabou se deparando, projetos que levavam meses de discussão, faz, não faz, em questão, eu acho que não é diferente de muita gente por aí. Sim. Mas em 3 semanas, um mês, monta o projeto, monta o programa, instala e vai para frente. Então, um dos grandes planos nossos agora é ampliar esse processo de digitalização, ampliar a
a inserção de programas de inteligência artificial tem um outro grande foco, e sempre foi o primeiro ponto desde o início, ou até um pouco antes da quarentena, o foco na preservação dos nossos funcionários, né? Então, nós fizemos planos de afastamento dos grupos de risco, de inclusão do que a gente chamou internamente de reservistas, né? Nós chegamos a ter 4% dos funcionários afastados por Covid durante esse período, e como o serviço não podia deixar de ser feito, então nós criamos um plano, nós chamamos de reservistas, para que entrassem em operação rapidamente, isso em todas as áreas de atuação. O foco agora é continuar nessa pegada, tanto que poderia ter voltado, o escritório central poderia ter voltado, a gente continua pensando quando é o momento adequado e de que maneira fazer isso. Não existe absolutamente nenhuma pressa, então fizemos pesquisa com os funcionários para saber como é que eles estão se virando em casa, o que eles precisam, o que falta. Então, o foco principal, além do paciente, é como tratar bem os nossos funcionários. Uma coisa legal que foi criada é o que a gente chama de rede feed. Então, nós pusemos um grupo de psicólogos e médicos para atender tanto os funcionários quanto os familiares deles, em dúvidas e aflições, a gente sabe que não são poucas. Então, continuar nessa pegada e crescer, sem fim. E tem muito espaço para crescer. E dentro dessa... Pois não? E tem muito espaço para crescer, né, Hélio? Eu acho que tem espaço para crescer com qualidade. Sim, a gente percebe que os processos realmente, como você falou, todo mundo aqui teve que se ajustar rapidamente para atender as demandas internas e as demandas externas, né? E a gente percebe que vocês foram muito rápidos com isso, e obviamente que a tecnologia que vocês já usavam no feed acelerou isso muito mais. Eu queria que você deixasse aí, a gente já está chegando ao final, uma palavra aí para os nossos ouvintes, né, dessa sua experiência que vocês vivenciaram aí nesses 4 meses de pandemia. Qual é a mensagem que o feed deixa para todos os nossos ouvintes? Eu acho que muita coisa vai ser diferente. Eu acho que essas tomadas de decisão, implantações, agilidades, eu acho que isso é uma coisa, apesar de todo o cenário ruim que existe na pandemia, eu acho que essa é uma lição positiva que a gente tira. E como todo mundo fala, vai demorar, mas vai passar. E que os ensinamentos fiquem, né? Eu acho que eu vejo a coisa de maneira positiva. Eu torço para que a coisa corra de maneira extremamente positiva. Apesar de todos os percalços que a gente sabe do país, as dificuldades financeiras, o que vem pela frente, mas e a gente que atua na área pública sabe o quão importante é o SUS nesse momento. Então, eu acho que isso é uma lição que deve servir para todo mundo. Se não tivesse isso, eu acho que o quadro seria muito pior. Então, o recado grande, ou a lição que a gente tira é investimento em saúde pública, porque no final das contas é ela que está sustentando todo esse drama que a gente está vivendo por aí. Então, fé. É isso. Obrigada, Hélio, pela sua participação. Eu deixo aqui aberto o nosso canal Valor em Saúde para que vocês possam retornar. Se você quiser indicar outros médicos, especialistas para poder falar no nosso programa, esse é um canal aberto. A gente precisa compartilhar para o Brasil, né, e para o mundo através do nosso programa as boas práticas de gestão. O FID é uma dessas instituições sérias
que tem feito um trabalho maravilhoso. Parabéns para você, para toda a sua equipe, né? Nós deixamos aqui o nosso agradecimento pela sua participação. Agradecemos também a Cônica por ter oferecido esse momento aqui com o Hélio. E eu me despeço aqui com as palavras do Hélio, desejando muita fé, muita esperança, que em breve tudo isso vai passar e que nós possamos retomar as nossas vidas, certos de que ela será diferente, mas será cada vez melhor. Obrigado a todos e até o próximo programa.